E aí, rapaziada, começando mais um vídeo aí. Hoje a gente tá aqui com o Eric. O que você vai defender, Eric? Fala aí pra gente. Que a verdade é imutável e o princípio da primeira causa. E a gente tá aqui com o Alex Zé Mané, que ele vai defender o que, Alex? Nada. A relatividade. Então vamos lá. Coloque seus pontos pra jogo, Eric. Acabe com ele ou Alex acabe com o Eric. O que é real é real, Não, certo? não. Se Discordo. uma garrafa existe, logo ele O que é existe. realidade? O que é realidade, mano? Me explica. A realidade é... Eu vou questionar explicar de um tudo, jeito... velho. Eu vou explicar de um jeito fácil. É a constatação dos fatos empíricos. Ponto. De um jeito fácil de você entender. É a gente confirmar que aquilo que a gente tá vendo realmente existe. Não tem como eu ver um leão e falar você não existe. O leão Você ele vê o existe. ar? Não, mas eu sinto ele, logo ele existe. Você Eu tô vê... constatando alguma coisa. Você sente um átomo? Não, mas eu sei que ele tá aqui porque teve estudo sobre, teve Ou casos. alguém te falou? Tem Ou você foto? fez o próprio estudo? Não Tem tem como foto? saber. Tem Tem foto. fóton? Tem foto? Foto de um átomo? Tem. Acabou o debate aí. É muito ruim, mas tem a foto de um átomo. Quer que eu te mostre? Não tem a foto de um átomo. Coloca aí no YouTube aí, Mota. Foto átomo. Não tem foto do átomo. Quem que descobriu o átomo? Não, mas aí Tipo você tá assim, fugindo da... Não, mas o átomo, o que é o átomo? Aí, ó, Veio um grego, Fala dali. veio um cara lá, acho que não lembro o nome Aí, dele, Coloca mas aí, que ele fala que aí. o universo não, que tudo é aí, construído. Ah, mano, que eu quero debater, muito chato pensando nessas coisas. Não é. Não, mas então, vai lá, o que é um átomo? O primeiro cara que falou a definição de átomo, acho que foi um É a cara menor doido partícula aí da grego. matéria. Não, ele falou que tudo é construído por pequenas coisas invisíveis. E aí, até chegar no Rutherford, né, no que teve o átomo lá de bola de bilhar, não sei se foi Rutherford, não lembro os nomes, mas até chegar no átomo atual. Mas, de fato, tipo, até ontem, até 1940, antes de desenvolver a primeira bomba nuclear, os caras não sabiam que o átomo fazia ficção, né? Fazia ficção, é ficção? Só porque a gente não vê, não quer dizer que ele não existe. Igual o vento, a gente sente, a gente não vê, mas ele tá lá. Certo? Mas exatamente, os caras tinham cálculo. Então, é que nem aquela questão. Os caras. Ó, agora que entra. Você falou que a verdade era irrevogável pra ciência. E eu falei que não. E aí, o que aconteceu? Eles falaram que o átomo não podia se dividir em dois, assim, não causando lá o efeito. O efeito dominó. Onde você Como quer que era o chegar? nome? Por exemplo, eles descobriram que o átomo era indivisível. Eles falaram que o átomo era indivisível. Mas logo... aí o cara tirou uma partícula lá no átomo e ele se dividiu e quebrou em duas outras partículas. Acho que era urânio 238 e virou do urânio 2 sei lá o que e outra coisa. Tá, então Logo, você tá querendo... a verdade de agora que foi descoberta revogou a verdade anterior. Não revogou. Não então, revogou. e as duas continuam sendo verdade? A verdade, ela estava sendo descoberta. Não é porque eu tenho, por exemplo, assim, não é porque eu escrevo uma palavra no quadro que a frase inteira tá formada. Mas então a verdade ela nunca vai ser descoberta. Claro Concorda? que vai. Não. Porque até aquela hora a verdade era aquilo. Sim. Mas se Então, chegou beleza, eu a acreditava, então, é conclusão... aquilo. A verdade é isso. Então, Logo eu descubro outra. Aí a verdade passa a ser a outra. Então, Aí depois eu descubro outra verdade. Aí a verdade passa a ser a outra. Então, E aí eu descubro que a verdade era a verdade anterior. Então, aí eu descubro que a verdade anterior estava mais verdade do que a verdade atual. Ou seja, volta a ser o anterior. E a verdade anterior deixa de ser verdade? Agora... Ah, sei lá, não quero debater sobre isso aqui. Não vou responder mais perguntas sobre. Vai sim. E vou continuar meus tais comentários. Fala aí, Eric. Fala aí. O meu ponto agora é o seguinte... forçando a fazer coisa chata, velho. Eu odeio fazer isso. O Alex tá falando que a verdade, ela é relativa. Perfeito. Então, eu tenho... 100%. Então, a verdade, ela pode mudar com o tempo, com as interpretações das pessoas. Não existe verdade pra mim, né? No caso. Agora, uma verdade. Vou falar uma verdade. A água é feita de hidrogênio e oxigênio. Ponto. É uma Mas tem verdade. sais minerais. Não tem como você Logo refutar. ela é feita de H2. Não, mas exemplo. Não tem como você refutar Não, isso. mas beleza.
A água Então ela é é feita verdade. de H2O. Se é E beleza, se então é tiver sais verdade, né? minerais, ela deixa de ser água? É uma pergunta. Tá, então vamos lá. Eu Mas, preparei aqui algumas perguntas para os meus candidatos aqui. Tô sentindo aqui que os ânimos estão um pouco à flor da pele. Então vamos Eu vou começar quitar. pelo Eric aqui. Então vamos lá, Eric. Sobre a necessidade de causa. Eric, então no caso você tá afirmando, né, que tudo o que existe, ele precisa de uma causa, perfeito? sim, nada aparece do nada. Se algo Certo. começou, foi causado por algo. Mas então, Existe por um motivo. beleza, então se a gente olhar para física quântica, há fenômenos que parecem, né, genuinamente aleatórios ou indeterminados, como o Alex estava falando. Como sua visão, né, de causalidade universal se aplica a isso? Não tem, O né? A física quântica. Albert Einstein fala que Deus não joga dados, né? A física quântica é mesmo, meio que. Ó, mesmo até os melhorando aqui a pergunta eventos, para você. Especialmente, né, se o próprio universo teve uma origem quântica. Mano, a física quântica é um bagulho tão complexo, velho. Tá, Mano, deixa, eu nunca estudei física deixa quântica. o Eu não Eric vou saber se responder. está certo isso, de verdade. Eu não vou saber se. Mesmo se ele responder, eu não vou saber se está certo. Vai, Eric. Eu nunca estudei física quântica, Se eu velho. quiser, Mas eu eu sei que é posso maluquice. falar de novo a pergunta aqui. eventos quânticos ainda têm leis físicas, certo? Mano, É difícil, uma velho. pergunta. É uma Não sei, pergunta. velho. Não sei responder, mas eu acho que não, velho. Tipo, tem, mas é Os muito pa- de. Tipo, eu não sei, porque a Eu relatividade posso, e a física deixa quântica, eu te elas não se explicar o comunicam. que eu quero dizer. Eu não tenho A fundamento pra física saber. quântica, ela age dentro do tempo e do espaço, certo? Sim, no caso, Então, a agora eis física a questão, Física porque, quântica, por ela age exemplo. dentro do tempo e Eita, do meu Deus, espaço. calma aí. Não, porque, por exemplo, dentro do tempo pode. Talvez, porque se você acelera uma partícula quase a velocidade da luz, o tempo para. E Então, aí? ponto. Meu argumento já tá certo. Porque no caso, é verdade, porque causalidade quântica, ele questiona a sequência de causa e efeito. Se os Mano, eu eventos não sei, velho, eu não quânticos sei. ainda são regidos pelas leis da física, Mas essa é a isso questão, eu não sei isso não responder se é. Não, com isso certeza é, mas eu não mas eu sei tô o falando porquê. então, tá Temos bom, mais um integrante aqui no com certeza debate. é, ponto. Então a Não, física com veio antes. certeza é, ponto. Não, eu não sei responder, tá ligado? A probabilidade não é a ausência de causa. Não é só porque algo tem probabilidade aleatória, por Mas exemplo, vou dar um então, ó, exemplo. beleza. Agora, existe probabilidade de não ter causa? Um evento pode ser imprevisível, mas não significa que ele não possa ter sido Mas causado por algo. ele tem chance de não ser causado por nada? Não. Não, existe. Então pesquisa, vê aí, Mota, se existe essa chance. Qual que é? Nem que seja um ato Você tá número, falando de tá um ligado? evento Qual quântico? que é a pesquisa aqui que é pra fazer? Vê aí, Pesquisa se um existe evento chance. quântico Não, existe qualquer chance. Existe chance de uma coisa ser Existe causada por nada? Tá de mostrando na tela do uma Discord. coisa ser causada. Tá Por mais rolando que ela treta aí, seja a gente. menor possível, mas só Calma quero aí, saber cara. se existe a chance. Calma aí que a gente tá aqui num vídeo aqui de um debate. Ah, porra, põe o Google aí. Calma, vou colocar Cara aqui, chato, querida. mano. Vamos lá. Existe chance de uma coisa ser causada por nada? Por mais que pequena seja essa chance, talvez. coloca assim: Talvez não. existe sempre uma existe. chance de um avião cair na casa do outro? Então vamos lá. É uma pergunta Esta é uma pergunta filosófica. profunda que toca em filosofia e Não, eu física só quero saber fundamental. se é sim. Vai lá, desce lá pra Ai, baixo. meu Deus. Não, coloca assim: A sim, filosofia não é nada concreto, né? Então, Então, é que Então, já ele se tá falando. tratando Ele de tá filosofia. falando. O momento aqui, ordem no tribunal. Temos mais um aqui, jogador aqui no nosso Ordem no vídeo, tá? tribunal. Ô, Matheus, Ferreira. ó, a ideia Ai. dele é ele tá defendendo a causalidade, que tudo é causado por uma coisa, certo? sim. Tudo tem alguma coisa anterior. Tipo, uma bola de bilhar só vai ser mexida se o taco for lá e acertar ela. É o Ou se o conceito vento da bater. ação e reação, isso aí. Isso, É o eu tô conceito de ação falando. e reação. E a verdade é isso enquadra que a verdade é imutável e logo Depende. tudo. Então, aí ó, é isso que eu tô questionando. O meu Então, assim, questionamento tem a verdade absoluta e a verdade relativa. Mas O então, que é se não- verdade pra mim pode não ser verdade pra ti. é isso que eu tô questionando. Mas aí nada é Ponto de verdade. vista. Por exemplo, ó, Não, mas meu aí ponto aqui. é um ponto de vista. É um ponto Não, de vista mas de deixa meu verdade ponto. absoluta. É meu ponto Fala. aqui, Matheus, ó. Ele falou Fala, o então. seguinte: a verdade pra mim é tal coisa. Tipo, é isso. Tá. Aí eu falei, beleza. A verdade pra mim pode ser isso. Aí eu expliquei, ó, Sim. se eu pegar um barco e fizer um estudo com esse barco, falar, ó, o barco ele anda a 36 quilômetros
Mas eu fiz um estudo durante 6 meses, coloquei. E ele carrega 1 tonelada de peso, certo? E ele anda 36 quilômetros. Mas eu coloquei 500 quilos nele e ele não andou nada. Logo, ele é um transporte de carga ruim. Certo, certo. Meu estudo, comprovei, observei, fiz as hipóteses, calculei tudo. Durante 6 meses, tudo. Pá, publiquei meu artigo científico sobre isso, sobre que o barco é um mau transporte. Mas aí, beleza, todo mundo vai falar, não, isso realmente, caraca, o barco não andou com 500 quilos, imagina 1 tonelada, que é o peso limite. Não vai andar nada, né? Correto? Mas aí eu vou ver o estudo, o barco tá na terra. E aí? O que é verdade agora? O barco continua sendo um péssimo transporte? Ou o barco na terra... Entendeu? É que, digamos, pro teu ponto de vista, então, exatamente, ele é um ponto de mau vista. transporte. É que assim, Não, no meio filosófico, nós temos duas teses, digamos assim, básicas. Há muito mais É que é teses, só velho. o básico, né? Então, que é a verdade relativa e a verdade absoluta, né? Então, são duas vertentes baseadas no que eu penso e no que tu pensa, sabe? Aquilo que é relativo pra mim pode ser absoluto pra ti e vice-versa, entendeu? Então a gente tem que entrar com pautas Agora, se a gente for e levar na ideias ciência, concretas baseadas nisso. se Claro, a gente for levar pra ciência, ela não busca a verdade, ela busca explicações. a ciência busca explicações, né? Exatamente. Por Busca exemplo, explicações. por exemplo, a gente chegar e falar que o átomo é uma coisa indivisível e invisível. Isso era verdade. Mas então, se ela é uma verdade absoluta, logo, se eu descubro se eu descubro que nem os caras fez lá pra desvendar a bomba atômica, que o átomo, se a gente jogar um feixe de não sei o que, ele se divide em 2, gerando 2 átomos diferentes, isso já refuta totalmente a verdade anterior. Então, a verdade anterior, ela passa a ser essa verdade, então ela já não deixou de ser uma verdade então ela não é uma Passa a ser verdade uma absoluta. mentira, na verdade. Ela não passa Então, nem a ser isso. mas Porque a então, gente não ela tá mais deixou... tratando de filosofia, Ou estamos tratando de seja, ciência. ela era uma verdade absoluta, imutável, que então ela não era, né? Tipo, é isso que eu tô falando. Por exemplo, o Eric, ele acredita que a causalidade, ela é ponta, ela é a certa. Mas eu discordo. Porque se existe a lei... de fato, existe a chance de ter uma outra coisa que rege o universo? Existe. Ponto. Acabou. Então ela, na verdade, A é imutável. causalidade em que questão? Qualquer O que uma. que seria Do a princípio das causalidade? coisas. Existe da causalidade, não, existe uma chance dela não reger, ela não ser a força que rege o universo? Existe? Não. Alguma Tá coisa bom, acontecer então pelo vamos lá, acaso? vamos lá. Então, Então, digamos mas assim, aí... então tu diz, por exemplo, tu pode dizer pra mim se tu acreditar, eu quero entender. Então tu diz que pode ter tido uma causalidade do planeta Terra estar num eixo específico e não acontecer nada de errado com ele. Isso é Não, o que o pode Eric ser pensa, né? Tipo, isso é a causa do Deus que criou que criou os planetas, não é isso, Eric? Então vamos Deixa- lá, calma aí, calma aí, eu calma aí, acredito, calma aí, eu calma aí. acredito em Deus, então a causa do Big aqui. Bang não fornece pra mim, né? Momento Big aqui, Bang não ordem se no enquadra. tribunal, por favor, um momento. Eric, você pode estar respondendo aí. Vai lá, Eric. 2 minutos e 40 segundos. 2 minutos e 40 segundos. Gostei. Depois eu vou ter uma pergunta pra fazer pro Alex. Primeira coisa. Nada impede Deus de ter criado o universo pelo Big Bang. Ponto. Mas você não Primeiro acredita em ponto. Deus? Segundo ponto. Nesse exemplo do barco que o Alex está usando, a gente tem que concordar que o barco foi feito para navegar, certo? Perfeito. Se o barco ele tá na areia e ele não pode navegar, isso é verdadeiro se você considerar o contexto, mas não o fato. O fato é diferente do contexto. Quando você considera o fato, a verdade não muda. Se você coloca um contexto no fato, a verdade ela muda, mas por causa do contexto, não por causa da essência da verdade. Entendeu? Então, por exemplo, o barco ele é feito para navegar. A água, ela existe. O vento existe porque eu sinto ele. Eu tô com o computador na minha frente porque eu tô vendo ele, eu tô mexendo nele. São verdades que não dá para mudar. Verdades absolutas. Perfeito, imutáveis. Então, beleza. Não tem outra verdade além dessa. Tem mais algum complemento? Eric, ou podemos prosseguir aqui com a pergunta para o Alex? Tenho. Exemplos, por exemplo, de verdade universal. O fogo queima. O gelo é gelado. A terra é redonda. Não dá pra você falar que não é verdade. Perfeito. Entendeu? Então vamos lá, Alex.
Alex, né, no caso, quando você falou pra gente que existe a chance de algo surgir sem causa, o que exatamente significa essa chance? É um acaso genuíno, absoluto, uma falta de causa, ou apenas um limite, né, do nosso conhecimento atual sobre causas? Bom, pegando o que o Eric falou, o fogo queima. Discordo. E se eu tiver na mesma temperatura que o fogo queima, ele não vai me queimar. E aí? Por isso que nós temos que ter aquela tese que eu falei antes, que é o quê? O que é absoluto, o que é relativo. Exatamente, A o fogo gente, tipo queima. assim, não tem Mas se eu como tiver na mesma tratar uma... temperatura que ele não vai me Posso queimar. responder? Posso Não tem responder? como tratar Calma, uma calma, verdade, tipo calma. assim, aquilo que é pra mim, igual, é uma coisa que a gente tá tentando, às vezes, trazer uma verdade que na visão do nosso colega ou de qualquer pessoa que tá do nosso lado é diferente. Por isso que existe essa ideia do que é absoluto, do que Por é isso que eu dei, relativo. por isso que Isso eu eu tô dei o exemplo. falando por pessoa, eu não tô falando por acontecimento. Eu tô falando assim, ó, pra mim, digamos assim, pra mim, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, tipo assim, ó, essa grama é verde. Só que no ponto de vista do cara que vai estar do meu lado, pode ser que Daltônico. não seja verde. O cara Ele é é daltônico, daltônico. beleza, mas é a verdade dele, entendeu? Por Então, isso que a gente tem que entrar no ponto. Tá. e é isso que eu falei, exatamente. Por exemplo, eu acredito em Jesus, mas eu não posso chegar pra um cara que acredita em Allah e falar, ó, só Jesus existe, Allah não existe. Eu não posso, tá ligado? É que aí Porque nós pra ele... entramos. Então, mas essa é a questão. Se Tu existe entra uma também verdade nessa verdade. absoluta, Então, Não, a gente não tem como saber essa verdade absoluta. Esse exemplo. Agora eu vou entrar numa então questão um pouco mais polêmica. Perfeito. Ó, antes de eu entrar... Deus existe? Sim ou não? Tá, pô. Verdade absoluta. E aí, qual que é? Sim. Pra você e pra mim, um exemplo. E se eu não acreditasse? Pra mim ia ser uma verdade absoluta que não. Porque Não tem tem essa prova. pra mim. Não Não, tem então, essa pra mim. É que, exatamente. digamos Você assim, pensa desse jeito, eu penso de outro. eu usaria de fragmentos e teses pra te convencer que aquilo ali não é uma verdade absoluta tua. Exatamente. Mas Porque, aí assim, também eu posso usar mesmos artefatos pra provar que isso não seja uma verdade Só pura. que podem ser. É que, tipo assim, aí nós já entramos no âmbito de fé, sabe? E aí vai entrar a E filosofia. o contexto de fé. Mas O, deixa eu falar fora da filosofia. Perfeito. Deixa eu falar o contexto de fé, ele, digamos assim, ele. Sabe o que significa fé? Acreditar, não? Realmente, fé não significa acreditar. Definição A técnica fé. eu não sei. A definição de fé, cara, e é uma coisa muito louca de pensar nisso, mas se tu for pesquisar mesmo, muita gente vai falar que é acreditar e tudo mais, mas é assim. É o que eu sempre escutei, mano, Sim. sinceramente. Não é uma força do espírito. Isso aí, a fé, ela é um atributo. Ela é um atributo, tá? Ela é assim, não é algo que tu tem, é algo que tu é, que tu faz. É um adjetivo, digamos assim, entendeu? Teu. Só que esse adjetivo pra tu encontrar algo. Mas A então, fé... então vamos entrar. Só uma outra pergunta. Se a verdade ela é verdade, ponto. É isso. Mas existe uma chance, meio que seja milésima, um ato segundo, sei lá, que não seja verdade? Tá, então vamos lá. Deixa eu entrar na minha pergunta aqui. É só isso No que eu quero caso, saber. o que você tá querendo dizer aí, né, Alex? Exatamente. Tipo assim, a verdade é verdade, tá certo? falando, não, no Todo caso, mundo tá falando no isso. caso, você tá Tipo, falando que eu não tô... a verdade é relativa, perfeito? Não, é Como verdade. você tá Só que, tipo assim, sugerindo. existe uma chance dessa verdade imutável não ser verdade? Tá, É isso. mas Se aí, existe, beleza. ela não é. Ponto. Tá bom. Então, se sua verdade e a do Eric, elas podem coexistir, perfeito? Qual Sei lá, ponto né? que a gente vai debater aqui, então? A própria afirmação que você fala de, tipo, a verdade no caso, você tá falando aí, a verdade é relativa. Que é o que você tá falando, que a verdade não é absoluta, então a verdade é relativa. Não então, tô falando que ela é relativa, eu tô perguntando não se ela se torna? existe. Então, mas isso não se torna uma problemática pra aqui? É uma problemática pra teoria da causalidade existir. E Não, é uma um problemática questionamento, né? Perfeito. pra toda a história da ciência. Agora vai lá, Eric. digamos. Não, não é. Dois Não, pra toda a minutos, história da Eric. ciência, não. 2 minutos, Eric. Deixa o Eric falar. Vamos lá. Tá contando, hein? Eu vou partir do mesmo princípio da água, ou do fogo. O fogo, ele queima. É um fato. Aquilo que você falou, mas e se eu tiver na mesma temperatura do... Não, isso aí é contexto. Eu te falei que o contexto, quando você adiciona,
o contexto ao fato, ele muda o sentido das coisas. Não tem como você alterar o fato, a essência. Primeiro ponto. Segundo ponto. Nada pode surgir do nada porque todo efeito tem uma causa. A maçã só cai por causa da gravidade. Entendeu? Eu só vou voar se eu sair do campo gravitacional da Terra. O Mota só vai morrer quando o corpo dele, quando o cérebro dele, o coração dele parar de funcionar. Entendeu? Não tem outra chance dessas coisas que eu te falei ser mentira. Isso Posso é verdade responder? absoluta. Pode. Você falou que o contexto não muda o fato. Certo? Só que concorda comigo que a causa já é um contexto? Se o Não. Mota tá morrendo, Mota, o contexto que ele. Não, o Mota tá morrendo, o contexto que ele ou ficou velho, ou alguma coisa aconteceu. Se alguma coisa teve que acontecer, pra acontecer o que tá acontecendo com ele no momento, logo teve um contexto. Não, Por quê? Pra porque uma assim- Não, vamos lá, uma bola de bilhar ela tá parada. Ela não vai se mover até que um taco chegue e bata nela. Correto? Correto. É que ele tá tratando uma informação crua, na verdade. Ele falou, digamos assim, que o Mota, quando o coração do Mota parar, ele vai morrer. Isso é sem contexto, e isso é uma verdade absoluta. Entendeu? Ele entendeu. Mas eis a questão. Se tu adicionar, aí a gente pode ficar aqui adicionando 1000 coisas, que daí vai ser muito relativo. Mas Agora, então, se é isso que eu trabalhar tô com a falando. ver- Eu posso se eu falar trabalhar isso. com- Mas existe a chance? Existe. Agora, Pô, tu trabalhando com fé, existe sim algo ser absoluto e relativo, porque é algo interpretativo. não, mas isso é trabalhando Temos uma com fé. reviravolta no nosso Não, debate. sim, concordo, mas isso É algo interpretativo. é interpretativo. Filosofia. Mas eu Agora, posso interpretar a desse ciência, de qual forma? Da morte? Não da morte. Por exemplo, a questão aqui é: a verdade é absoluta. Esse é o ponto, certo? Tá. Existe sim. uma chance dela não ser absoluta? Não. Não. Nesse contexto, não. Mas se eu não pensar tem que nem sim. contexto, ela crua, Não, assim, não informação tem nem crua. contexto. Porque não tem contexto, aí- Não, eu você- acho que não existe a verdade absoluta, Mas mas aí aí eu. você tá- Não, concordo, mas aí eu tô me refutando. Aí você tá eu indo não pra acreditar a verdade coisa. absoluta Você já é uma verdade absoluta. tá Concordo. abrindo a porta do vale tudo, né, viado? Não, mas esse é meu questionamento. Digamos, tem Há coisas. uma Tem chance coisas dela ser absoluta? É que assim, tem isso. coisas que são. Ela não Aqui, ó, ser. tem coisas que realmente são absolutas, esse caso que o Eric trouxe aí, e tem coisas que são absolutas hoje e amanhã não serão. Por exemplo, Exatamente. a gente compra pão, a gente compra pão com R$1, amanhã pode ser outra moeda, e aí não É vai que ser eu mais disse, real. a ciência, Mas aí é o que nem a gente tava falando, a ciência, Sim, por exemplo, então hoje eu eu tô descobri falando de uma coisa tempo amanhã, também, pode ser. entendeu? Então, agora, por exemplo, se a gente for pegar que tudo tem uma verdade imutável, né, no caso, só que a gente não sabe, por exemplo, uma coisa simples, como que foi como que surgiu o universo. Não tem mas como calma ter lá. Perfeito. Calma lá. Tem Primeiro- teses. Então, Então, exatamente, não são existe uma teses. verdade absoluta sobre isso. Tá, então, Existe uma verdade Existir. absoluta sobre isso? Não tem, porque ninguém tava lá, viado. Há Existe. milhões de anos. Só que não, por mais que ninguém estava lá, mas A gente existem sabe que fatos que existiu comprovam. Existem A gente fatos. sabe que existiu a era do gelo. Eu não sei. Tá Então Tu ligado? acabou vamos lá, de se vamos lá. refutar agora. Acabou de se Então, refutar. mas eu não sei, é só a questão. Alex, É isso que eu... Falou que Por favor. Eu acho que é relativo, eu acho que a verdade é relativa. Eu não quero mais debater, não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos lá. Ele acredita Mas a numa gente coisa, já eu acredito em Então outra. vamos lá. Já chegou. A posição do Eric, ela tá se apoiando, né? Certo? Na lógica clássica. Fala direito, Como o cara. princípio da não contradição. Você acredita que esses pilares da razão podem realmente falhar ou ser relativos quando falamos sobre a origem fundamental da realidade? Se sim, Caralho, vai tomar no com cu, o velho. que os substituir? Se a gente for levar pro vale tudo, então realmente vale tudo e a gente não vai chegar a resposta nenhuma. É pronto, é isso. Era isso que eu tô falando. É isso o que eu tô entendendo que o Alex tá falando. O que eu tô falando é que não pode levar pro vale tudo, senão nada ia existir. Então, essa é a questão. ia ficar naquele looping infinito de Infinito, que é regressão isso, não infinita. que é aquilo. Mas, mano, a física quântica é toda aleatória, viado. Perfeito. Mas Então- aleatório não exclui o princípio da causalidade. Então, É o que eu Olha falei. lá, sei lá, Tem sei algo- lá. Algo Eu precisa não quero se debater com a tornar gente. Tá bom, aleatório. Vocês estão certos. Calma, Alex. Eu não Calma tô aí. nem aí. Calma aí, vamos lá então. Para chegar aqui no final do nosso vídeo, né? Vamos lá. Então eu quero que cada um aí, pode começar Cara, que a gente pelo vai ser Alex, preso e depois cancelado, do né? Eric, depois o Ferreira. Como cada
como é a visão de... Pode ser também, você também, do Henrique. Como é a visão de cada um sobre essa questão, né, que a gente está tratando aqui de causalidade, verdade na origem, né? Influencia outras áreas da sua visão de mundo, como propósito, significado ou mesmo ética. Pode começar aí um dos três e cada um vai falando aí como que é o impacto dessa visão para cada um sobre essa questão aí. Dos 4. Bom, eu sou uma pessoa que eu acredito na filosofia, mas eu também sou uma pessoa que tenho a fé como pilar da minha vida. Então eu não acredito em do nada aconteceu as coisas, sabe? Eu sempre acredito que tem uma ação e um propósito em cima daquilo para que aquilo aconteça, digamos assim. Então, o planeta Terra, digamos assim, tem oxigênio por alguma ação, por algum propósito, tudo tem um porquê. Nada é simplesmente nasceu e brotou ali, sabe? Então é o que eu acho. Eu Matheus, concordo deixa eu te com perguntar. você, acredito em Deus. Calma aí. Deixa eu Pra perguntar pra você um caralho. Eu negócio. acho Deixa ele que Deus perguntar criou aí. tudo e é Pergunta, isso, é só isso. Também acho que Deus pergunta aí, criou meu. tudo, literal. Ferreira, Eu? existe... Pergunta. Ferreira, você acha que só Fala. existe a gente na Terra? Você acha que não existe outro o alien, outros HZ. seres lá fora? Eu não escutei ele. Lá fora, tu diz nos outros universos e tudo mais? Galáxias? Então, tem a Existe ele tá falando que tem vida uma fora a teoria... Terra. sei lá. Vida fora da Terra. Bom, eu sou uma pessoa que eu não acho que exista. Você acha que no universo Assim, gigante que a gente conhece, ou a gente acha que conhece, né? Porque na minha sim. cabeça tem uma grande forte que a Terra é plana, viado. É o que eu É penso que assim. tipo assim, ó, no contexto que eu estou inserido, eu não acredito, entendeu? No contexto que eu estou inserido. Eu não acredito em vida fora da Terra. E se tu acredita que é Terra plana, eu não vou nem cogitar debater com a sua pessoa, porque eu sei que tu é muito louco, entendeu? Então não tem como eu debater. Terra plana, assim, tudo mais, entendeu? É física. Tá bom, tá Aí, bom. cancelado agora, cancelado. Vai ser cancelado. Ordem no tribunal aqui, ordem. Nada Vai ser contra. cancelado Nada pelos contra. terraplanistas agora. Ordem aqui no Aí, tribunal. gente, ó. Vamos Que lá. não Um faz Globe sentido, Globe, né? Super Xandão. Globe Globe aqui, ó. Voltando aqui pro impacto aqui na visão de mundo, né? Dessa É um questão Globe Globe. de causalidade e a verdade na origem. Agora pode falar você, Eric. Se você quiser, eu posso repetir a pergunta. Mas não, pergunta, eu nem entendi. A minha Eu nem escutei. conclusão É que... vou repetir a pergunta aqui. Como é a visão de cada um sobre essa questão fundamental, causalidade e verdade na origem, influencia outras áreas da sua visão de mundo, como propósito, significado ou mesmo ética? Então, vamos lá. Primeira coisa, a verdade não muda. 2 mais 2 é igual a 4 e sempre vai ser 4. Ponto. Não tem discussão. Com isso, eu tenho que buscar essa verdade não só na matemática, não só na criação das coisas, mas em toda a minha vida, em todas as coisas da vida. Porque se eu não buscar essa verdade, tudo que eu vou buscar pra minha vida vai ser falso. E quem quer ser falso a vida inteira? Acho que ninguém, né? Verdade. Uma outra coisa é a questão da primeira causa. Se eu tirar o fator da primeira causa como explicação de tudo, eu não vou ter explicação de nada. E nada das minhas dúvidas mais essenciais vão ser respondidas. Por que eu tô aqui? Por que eu vim? O que eu tenho que fazer nesse mundo? Qual a sua missão? Por que eu existo? Então, assim, tudo que começa a existir tem uma causa. Eu só vou cair no chão por causa da gravidade. Ponto, não tem como discutir. Assim como eu caio no chão por causa da gravidade, o universo teve um começo. Vai ter um fim. Porque o universo, ele é temporal, ele não é atemporal. Ele não existe por si próprio. Ele foi causado por alguém, entendeu? Que é Deus. Que é a primeira origem e a última de todas as coisas, né? O alfa e o ômega, né? Como tá escrito na Bíblia, eu acredito nisso, eu vou morrer acreditando nisso. Perfeito. É isso. Alex, E outra, eu também acredito, velho. o universo, ele tem fim, tá? Mas foi o que eu falei. Mas então, eu Sim, acredito no Tem que gente ele que fala, acredita tá ligado? que Eu o só que o questiono. calma. Tem gente que acredita que o universo é infinito, tem uns papos é infinito, mas não. O universo, mano, mas bom, a gente perfeito. não Agora, tem como Alex, sua provar. visão. Ó, eu Einstein acredito provou. em tudo. Calma, eu acredito em tudo, tá ligado? Mas Sim. é que nem aquela coisa, física
Ah, mano, eu acredito nisso, mas eu acho que, sei lá, eu acho meio relativo, tá ligado? Eu só tô questionando, eu acredito, Rápido aí, vamos eu aí. só questiono. É isso. Questiono o Perfeito. porquê das coisas. E agora o último aí, mais conhecido como HZ Cremes. E eu não escutei. Não, então, eu ia fazer uma outra pergunta aqui, mas na mesma forma que o Eric falou, o Matheus, é o que eu me baseio como vida. A gente Perfeito, tem que ter um então. propósito, até porque nada é em vão. Tudo que você vai Sim. fazer na sua vida, as pessoas que estão em volta com você, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, quem é o pai de vocês, a mãe de vocês, tudo teve um propósito. Tudo não acontece do nada. As pessoas se afundam com o que elas transmitem, né? Se a pessoa só faz o ódio, se a pessoa fuma, não quer saber da vida, mesmo sendo inteligente, ele não progride de E aí, qualquer tô forma. liberado? Não, As outras último. pessoas, ao contrário. Caralho, vai tomar no cu. As Eu tô pessoas que se liberado, eu vou dedicam, me fazem liberar o essa bem, porra, querendo mano. ou não, sempre vão ter resultados positivos natural da vida. Ô, eu fiz um teste Fazendo de assim com integração, foco. ô, Léo Matheus, sei lá. É a mesma coisa, mais ou menos, que o Eric e o Mufeira disse. Eu queria Perfeito. perguntar outra E o coisa. que eu esqueci o nome do mano ali, qual que é o nome dele? O Eric, tá? O Ah, que o Eric falou é muito o que eu tenho pra mim nos últimos tempos, sabe? A gente sempre tem que buscar a entender o porquê das coisas pra não ficar numa ignorância e ser Sim, manuseado por qualquer pessoa que vem e fala algo pra gente. sim. Muitas Com a vezes, terra plana? Você tem que acreditar no que você acredita. não, tu tem que buscar, tipo assim, eu sou uma pessoa que é o seguinte, alguém fala algo pra mim, tá? Isso aí desde de menor. Alguém fala Pode ser algo pra mim. influenciado, né? Eu preciso entender o porquê. Tipo assim, será que realmente aquilo que ele tá falando, pra mim, é uma verdade? Com base no que eu buscar, Acredito? entendeu? Será que eu acredito? Digamos, assim, a gente. Quem tem uma criação, digamos assim, baseado no cristianismo ou em qualquer outro Religião? tipo de religião, buscou entender o porquê das De coisas. Tem acreditar. gente que só escutou e tá tudo certo, entendeu? Ok, Entendi. essa pessoa optou por isso. Só que eu optei por quê? Escutar aquilo, trazer pra mim aquilo e pesquisar sobre aquelas coisas. Então, igual tem aquela história, né? Que Já. manga com Ah, eu leite. concordo, mas o que eu levo pra minha vida é que eu calma não aí tô que tem nem mais aí. Ah, pessoa tem alguém falando. Ele falando, tá né? falando. Calma aí, Alex, E aí deixa eu falar. eu busquei o quê? Eu não busquei somente o quê? Na Bíblia. Eu busquei informações para realmente saber se aquilo que eu estava inserido e aquilo que eu estava conectado realmente fazia sentido para mim. Não- Então, hoje eu me considero uma pessoa que é cristã e que realmente existem. E eu não precisaria disso também, porque a fé ela já me demonstra que eu não preciso de realmente, se não existisse nada a respeito, falasse a minha fé somente bastaria, mas realmente, historicamente falando também, o contexto que está inserido a Bíblia, que são algumas junções de livros lá, realmente existiu, sabe? As coisas que ali são retratadas não são retratadas só na Bíblia, só que retratadas em outros documentos históricos, por aí vai. Então eu sempre busquei entender o que eu estava inserido, para mim fazia sentido e era uma verdade, sabe? Perfeito. E aí, Sim, igual falam muito assim, que Eu se Moisés penso existiu. parecido, se- mas de outra forma. Eu tô nem aí se Deus existe ou não, eu acredito, tá ligado? Eu não gosto de entrar em debate, o Mota que tá me forçando, essa porra. Fui forçado 100% contra a minha Então vamos vontade. lá, calma aí, rapidinho. Não, agora você vai Aí já deixar eu tá falar. Eu fui 35 minutos aqui fui de vídeo, forçado pelo contra amor de toda a minha Deus. vontade, Ajuda. tá? E é o seguinte, eu, não, eu Então, por acredito que favor, Deus eu quero existe, que mas ca- eu não quero provar que ele existe, tá ligado? Eu só Perfeito. acredito e pô. Perfeito. Que nem Então, pra gente encerrar aqui o nosso Ah! bate-papo, eu quero que cada um fale aí pro meu público aqui, né? Refletir, né, sobre esse debate. Uma mensagem final aí de cada um, rápida, 1 minuto aí cada. Pelo amor de Deus, que 36 minutos de edição não dá pra ninguém. Não vai mudar nada na sua Eu- vida, mano. Vai trabalhar, ganhar dinheiro, que isso aqui não vai implementar nada. Talvez agregue, mas tô nem aí. Se foda você. O eu vou. conhecimento. Eu sou da seguinte tese, o que eu posso falar 1 minuto. é o que, assim, não se deixe levar por aquilo que falam pra ti, busque informação sobre aquilo, porque a tua ação, o que tu fizer hoje, vai refletir lá na frente. E agora, se tu estiver seguindo algo que alguém tá fazendo, o reflexo dele também vai ser o teu. Então, que a gente tenha esse conhecimento de o quê? Fazer pensando em ti e nos outros. Sim, assim, sabe? fazer o que agrega pra você, né? Porque, assim, o importante é tu tá
tá bem, sabe? Estando bem, o resto é bobagem. HZ Cremes pode estar falando aí sua Uma mensagem coisa que final. não pode tirar é o conhecimento. O conhecimento não pode te tirar. E daqui pra frente, cada um tem que se portar bem, tem que fazer as coisas do jeito que acredita, da forma que acredita. E igual o Ferreira também falou, meu, você não pode deixar você ser influenciado. Você vê um cara, só porque o cara quer ser, exemplo, TI, você tem que ser TI, não, você tem que ser o que você quer que seja, o que você sonha, o que você gosta, uma coisa que você Quando não postar pode esse vídeo, vai ser todo mundo preso. entendeu? E é isso, você tem que seguir o seu sonho. Perfeito. Cada um tem um sonho, cada um tem uma vontade, um gosto diferente, e cada um tem que fazer o que se sente bem, essa que é a verdade. Perfeito. Um instante, rapidinho, deixa eu cortar se querer agora. Igual o exemplo do próprio Eric. O Eric tava falando com a gente que quer ser pastor. A gente, de primeira instância, a gente brincou com ele, falou, pô, Eric, você vai parar de mexer no computador, vai vender computador, vai fazer um monte de coisa por conta da sua religião, mas é a fé do cara, é a crença dele. Eu sou judeu, então eu vejo o pastor meu, que é o rabino, meu, o cara não pode ter celular, o cara não pode um monte de coisa, não pode mexer, tem que ter mais de 5 filhos, o cara tem que seguir uma doutrina igual um papa, igual um pastor. Então, é algo que o cara crê, o que o cara que escolheu pra vida, entendeu? Se o cara tá feliz, se o cara foi isso que escolheu de coração, se deu a fé, leu a Torá, leu a Bíblia, estudou, já era, mano. É isso que vale. É o propósito de cada um. Sim. E vai indo. Concordo. Perfeito. Uma mensagem final aí, Eric, pra gente terminar o vídeo? Caraca, ainda tem mais um. Busquem sempre a verdade. E é isso. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pelo vídeo. Tamo junto, é nóis. E é isso. Terminei o vídeo aqui. Deixa eu